Então, pessoal, há milhares de anos atrás, o ser humano, né, ele só tinha o Sol para poder se orientar e se localizar, descobrir a direção, né, que ele queria seguir, o lugar para onde ele queria chegar. Porque nessa época, nesse período antigo na história, né, o ser humano ele não tinha os instrumentos que hoje a gente tem para poder se localizar com as novas tecnologias. Né? Não existiam mapas, não existia a bússola, não existia o GPS. Tá bom? Então, para se orientar, o homem ele tinha que observar o Sol no céu, a sua posição e descobrir então a direção, né, que ele queria seguir, ok? Então, continuando aqui a leitura do texto, olha só. Como já sabemos, a Terra e os demais planetas giram ao redor do Sol. Podemos nos localizar por meio do Sol durante o dia, tá? Pois temos a impressão de que ele nasce de manhã e se põe à tarde. Isso ocorre devido ao movimento de rotação da Terra, que faz com que o Sol apareça sempre na mesma direção e desapareça do outro lado. Assim, dizemos que ele aparece a leste ou nascente e desaparece a oeste ou poente. Reconhecendo a direção leste, é possível reconhecer os outros pontos cardeais, tá bom? Então, olha só, o que isso quer dizer? Primeiro, a gente só consegue se localizar e se orientar pelo Sol durante o dia, tá? Que é quando a gente consegue observar o Sol, ver o Sol, tá? Não, a gente não pode usar o Sol para se orientar durante a noite, porque a gente não consegue observar ele. Agora, por que a gente observa o Sol durante o dia? De onde vem o dia? Vem do movimento de rotação da Terra. Então, a gente sabe que a Terra é um planeta que gira em volta do Sol, tá bom? E nesse movimento que a Terra faz, tá? A impressão que a gente tem aqui na Terra é de que o Sol é que está se movimentando no céu e não a Terra, tá? Por isso que a gente vê ele sempre surgindo de um lado e desaparecendo do outro lado, tá bom? No céu. Então, essa é a impressão que a gente tem por conta do movimento de rotação da Terra, ok? Então, quando o lado que o Sol nasce no horizonte, a gente chama de nascente. E é nessa direção, tá bom? Que a gente consegue localizar o leste, tá bom? O leste, né? Que fica à nossa direita, que é o lado onde o Sol nasce no horizonte quando a gente vê no céu. Tá? E o lado que o Sol desaparece é o lado poente, tá? Que é onde a gente consegue localizar a direção oeste, que fica à nossa esquerda, ok? Então, temos duas direções cardeais que a gente consegue localizar pelo Sol, tá bom? Então, o Sol, a gente só consegue se orientar por ele durante o dia, por conta da impressão que a gente tem por causa do movimento de rotação da Terra. Em segundo lugar, olha só, observando o Sol, a gente pode se localizar a direção oeste, né, que fica à nossa esquerda, no lado poente, que é onde o Sol desaparece. E a gente consegue localizar a direção leste à nossa direita, que é o lado nascente, onde o Sol está surgindo, tá bom? Então, é assim que a gente consegue se orientar pelo Sol, tá bom? Então, aqui, nessas duas fotos, mais uma vez eu vou mostrar e você observa aí direitinho, junto comigo, no seu livro de geografia. Tá? Temos aqui a primeira foto no horizonte, o Sol ele nascendo, o lado leste nascente, e aqui nessa foto, no horizonte, na praia, vemos o Sol se pondo no poente, no lado oeste, tá? À esquerda, ok? Então, essas duas fotos mostram aí para a gente o lado nascente, o lado leste, e o lado poente, o lado oeste, a nossa direita e a nossa esquerda, tá bom? São as duas direções que a gente consegue localizar se orientando pelo Sol, beleza? E aí, pessoal, continuando, temos aí, né, a próxima página do seu livro, tá? Página 16. E aí, pessoal, temos aí outro meio de comunicação, a orientação pelo Cruzeiro do Sul, tá bom? Aqui nessa página 16.
tá? Que é a constelação de estrelas, que a gente consegue observar à noite no céu, tá bom? O que é o Cruzeiro do Sul? Tá? O Cruzeiro do Sul é uma constelação em forma de cruz, tá? Então são um grupo de estrelinhas que a gente observa no céu que formam um desenho de uma cruz. Por isso que se chama Cruzeiro do Sul, tá bom? E aí a gente consegue localizar a direção sul observando essa estrela, tá certo? Então esse é o segundo meio de comunicação que a gente pode descobrir, que é o Cruzeiro do Sul, né? Que é essa constelação que a gente localiza a direção sul com ela, tá bom? Então, gente, esses foram nessa videoaula a gente relembrou, né, sobre o Sol, né, que é o meio de orientação que a gente vê durante o dia, e o Cruzeiro do Sul, que é o meio de orientação que a gente vê à noite, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente vê mais esse assunto durante a nossa aula live, ok? Até mais!